Vocês podem abrir as suas Bíblias, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, tá bom? Nós continuamos a nossa série falando sobre os oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. E expondo estas epístolas, nós temos a intenção de mostrar a filosofia de ministério da nossa igreja, observando a rigorosidade com que Paulo expõe a igreja para Timóteo, para Tito também. E eu quero começar com uma ilustração. Em uma cidade costeira morava 2 homens. Esses 2 homens eram chefes de 2 famílias. Um era prudente e via a vida de acordo com as realidades, a seriedade que a vida apresentava. O outro era ilusório, imaginando que o mundo girava ao redor, em torno dele mesmo, e ele desconsiderava completamente as advertências, as complexidades e os perigos da vida. E apesar de morar numa cidade costeira, rodeado por água ali, eles nunca haviam enfrentado problemas com inundações, problemas com enchentes na sua cidade. No entanto, certo dia, em um noticiário, eles ouviram da possibilidade de uma grande tempestade que inundaria boa parte da cidade ali. E por isso, os moradores deveriam ficar alertas e tomar as devidas precauções. O homem prudente, diante da percepção de valor que ele poderia perder, diante do valor da sua família, diante do valor daquilo que ele conquistou, do valor que ele dedicava ao seu lar, ele logo planejou fazer um dique, uma redoma de proteção, de contenção ao redor da sua casa. Por outro lado, o homem que morava próximo ao prudente, o homem ilusório, e muitos outros à sua volta, viram aquilo como fanatismo, como radical, como ilusório. Na verdade, viu aquilo como um comportamento muito infantil por acreditar no que um noticiário estava apresentando ali. Observou como algo puramente fantasioso. Por isso, enquanto o homem prudente gastava as horas e os dias de folga trabalhando nesse dique, nessa barreira de proteção, o homem ilusório vivia regaladamente. E não faltava zombaria e escárnio ao homem prudente. Algum tempo se passou. Certo dia, ventos fortes iniciaram e com esses ventos veio uma forte chuva. As ondas da praia aumentaram e aos poucos foram tomando grande parte da cidade. O homem prudente, seguindo as suas convicções, considerando o valor daquilo que poderia perder caso ele não tomasse algumas precauções, segundo as advertências do noticiário que ele ouvira, ele se preparou para aquele dia mau. E ele viveu exibindo aquilo que ele acreditava, dia e noite, trabalhando para proteger aquilo que ele dedicava valor. Portanto, agora ele estava certo de que havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Portanto, diante da tempestade, ele estava em paz. Por outro lado, o homem ilusório, também seguindo as suas convicções, não se preocupou, não se preparou, e o dia mau chegou. E fazendo isso, ele demonstrou não valorizar aquilo que tinha, a sua família, o seu lar e o que ele conquistou com suor e muito trabalho. Naquele momento, o homem ilusório percebeu que perdeu o seu tempo vivendo para si mesmo, escarnecendo o prudente. Aquele escárnio se tornou então os primeiros aguilhões da culpa que viria sobre ele. E recebendo as acusações da sua esposa e dos seus filhos, ele experimentou também os primeiros flagelos de viver segundo convicções erradas. No final, o homem prudente, sua família e o seu lar permaneceram. Já o homem ilusório viu suas convicções, família e lar, sendo levados pelas águas e ventos da imprudência e da vaidade. Moral da história: nós vivemos
segundo nossas convicções. São elas que modelam nossa conduta, ao mesmo tempo que também apontam as consequências que nós enfrentaremos. Hoje nós refletiremos um pouquinho de como as nossas convicções, a nossa visão da vida, modela as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos anseios, aquilo que damos prioridades, aquilo que atribuímos valor. Nós vamos refletir tudo isso pensando em como nós observamos a igreja, como nós vemos a igreja. Sem sombra de dúvidas, uma reflexão extremamente pertinente, onde em muitos locais, em muitas igrejas, simplesmente nós não encontramos Deus. Nós não encontramos o Senhor Jesus Cristo, nós não encontramos o verdadeiro evangelho. Nós encontramos pessoas querendo afagar o ego de outras, nós encontramos pessoas querendo afagar o ego de notoriedades, e pessoas que são mais ricas, e pessoas que são mais que têm mais posses. Nós vemos pastores e líderes querendo afagar o seu ego através dos seus filhos e pregando o evangelho completamente moldado segundo as necessidades de homens. A consequência é que simplesmente não é possível encontrar o Senhor Jesus nessas igrejas. Então entenda, a forma como nós enxergamos a vida e tudo que a ela pertence, inevitavelmente, moldam as nossas afeições, as afeições do nosso coração, e por isso ditam para nós o que é importante e em que ou a quem nós dedicaremos a nossa vida. E é absurdamente inevitável que isso não redunde na forma como nós experimentamos a igreja, como nós vemos a igreja, como nós vivemos o que é a igreja, como nós observamos o valor, a dignidade, a honra da igreja. E justamente por isso, alguns vivem realmente a vida da igreja. Alguns realmente têm a igreja como a centralidade da sua vida, a centralidade dos seus anseios, a centralidade das suas decisões. Isso significa dizer que todas as decisões tomadas, todas as escolhas feitas, colocam a igreja como uma prioridade por meio da qual essas decisões serão tomadas, enquanto que outros permanecem completamente abstraídos, dispersos, à parte, alheios. Por que isso acontece com uns e outros não? Porque em alguns nós vemos os flagelos, o sacrifício, o sangue de Cristo com maior vivacidade, enquanto outros nós vemos a impressão do mundo, do materialismo, do prazer pela presente era. Simplesmente pela forma como enxergam a fé e o habitat natural da fé, que é a igreja. É na igreja, a forma como nós observamos e vivemos a igreja, que tornam visíveis as nossas convicções, a nossa religiosidade, a nossa fé, a nossa crença. O nosso credo é expresso, é visível na forma como nós vivemos a vida da igreja. Daí então a grande deficiência de pastores, igrejas e crentes, por não entenderem o valor daquilo que tem em suas mãos. Isso significa dizer, como nós vimos no versículo 16, ou antes um pouquinho, que nós não entendemos o valor daquilo que foi confiado a nós. O Senhor nos confiou um tesouro, o Senhor nos confiou um depósito. O que nós fazemos com esse depósito revela a forma como nós enxergamos o que é a igreja. E esse é o ponto de Paulo em relação à igreja para onde Timóteo é enviado. Éfeso. Paulo está ensinando aqui que a nossa visão molda a nossa conduta a respeito da igreja. A forma como nós enxergamos a igreja, a forma como nós vemos a igreja, necessariamente, inconscientemente, inevitavelmente, molda a nossa conduta. É justamente isso que Paulo ensina nos versículos 14 até o 16, mas sustentado por tudo que ele tratou até aqui e tudo que ele irá tratar. Essa é a base sobre a qual
os argumentos, as regras, as instruções, as exortações de Paulo se sustentam. Nosso comportamento, nossa vida, conduta na igreja, revela como nós concebemos a igreja. Obviamente, para Paulo, assim como para Timóteo também, e para os líderes que ele levantaria, que ele consagraria ali, nós exibimos como concebemos a igreja, não com proposições. É fácil falar, é fácil dizer que a igreja é a pérola da criação em Cristo Jesus, porque a igreja só fazem parte da igreja, essa igreja que Deus consegue ver, da igreja verdadeira, aqueles que nasceram em Cristo Jesus, aqueles que estão na nova aliança por causa da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo. É fácil falar isso. Você não encontra pessoas que digam o contrário em relação a isso. Mas é óbvio que proposições não bastam, que sentenças não bastam, que afirmações não bastam, declarações não são suficientes, credos não são suficientes. Tem igrejas confessionais, tem igrejas reformadas que não vivem a vida, o valor e a dignidade da igreja. Na verdade, nós exibimos como nós enxergamos a igreja, não com proposições, afirmações divorciada da nossa conduta, do nosso comportamento, da forma como nós vemos um ao outro, do amor que nós temos pelo nosso próximo, com o zelo da igreja, com a dignidade da igreja perante a sociedade. Enquanto eu penso que o meu comportamento, ele não falará somente de mim, mas daquele que eu represento, do Senhor Jesus Cristo e o representante dele na terra, que é a igreja. Essa verdade, irmãos, ela é tão gritante que fazem desses versos o coração de toda a obra do apóstolo Paulo. É por causa dessa percepção que Paulo deu à vida. É por causa desse entendimento do que é a igreja que Paulo açoitou os maiores flagelos e corrosões da sua alma. É por causa dessa percepção. Daí você entende, então, porque alguns dedicam as suas vidas, enquanto outros dedicam, por exemplo, alguns reais, domingo após domingo, e isso é o suficiente. E outros ainda, que nem isso o fazem. Paulo aqui, ele sintetiza o mandato da igreja. O mandato da igreja é o propósito para o qual ela foi criada. Qual é a razão de ser da igreja? Porque a igreja existe. Isso quer dizer que é absurdamente incompatível uma igreja que não mantém sua santidade. Porque isso significa dizer que ela não tem sido a guardiã da verdade. O que denuncia, no final das contas, que ela não é uma igreja verdadeira. E isso nós encontramos em abundância aí. Placas, locais alugados, prédios, cadeiras postas, a autoafirmação de ser igreja, mas que no final das contas não é a igreja verdadeira. Então o ponto de Paulo aqui é apontar a natureza e o propósito da igreja. Aquilo que ela foi criada para ser e fazer. A razão da existência da igreja. E não por acaso é justamente essa visão da igreja que sustenta todas as exortações de Paulo, todas as instruções oferecidas por Paulo, com base em quê? Com base em que ele sustenta isso? Qual é a autoridade que ele tem para fazer isso? Sobre que realidade ele coloca? Por que Paulo pode dizer como nós devemos nos conduzir da igreja? Porque Paulo deve nos dizer como uma mulher deve se portar na igreja, como o homem deve se portar na igreja, qual a reverência que deve haver na igreja, qual é o material que Paulo tem para isso, qual é a estrutura, qual é o fundamento que Paulo tem para fazer essas afirmações. Por isso essa visão é fundamentalmente gritante, porque os falsos mestres simplesmente não estavam observando ali. Aquela igreja, existiam líderes naquela igreja. Existiam presbíteros naquela igreja, existiam pastores naquela igreja, mas simplesmente a falta de entendimento, de visão do que é a igreja fazia com que eles pastoreassem segundo os seus próprios corações, segundo as suas próprias vaidades. Por isso Paulo faz as devidas correções aqui, olhando para um padrão, olhando um modelo, olhando um propósito, e é olhando para isso que ele caminha
mostrando à igreja que ela deveria trilhar esse caminho até chegar àquele objetivo, no qual ela vai encontrar plena satisfação e deleite. E é simplesmente por esse padrão em mente que se torna absurdamente estranha as condutas de algumas pessoas, as condutas de alguns líderes. E Paulo aponta isso. Timóteo deveria corrigir isso. Aqueles que Timóteo levantariam para ser oficiais também devem ter essa mesma percepção. Aquilo que nós fomos feitos vale a nossa vida. Basta tão somente nós lembrarmos de como a igreja foi fundada. De qual é o fundamento da igreja. Não são proposições radicais, embora é fato, alguns enxerguem dessa forma mesmo. Radicalismo, fanatismo, exigências absurdas. Na realidade, não é assim, tão extremista. É claro que alguns realmente enxergam isso. Afinal das contas, existe uma extrema necessidade de fazer um amálgama entre os prazeres que nós colhemos nesse mundo com a tranquilidade e o deleite de que a nossa alma descansará eternamente com Cristo, porque Deus é amor. E no final das contas, Ele nos perdoará todos os pecados, porque Ele é bondade suprema. Então, existe um desejo muito gritante de, ao mesmo tempo que nós tranquilizamos a nossa alma, nós podemos alimentar a nossa carne. Daí vem a religiosidade. Nós vivemos a imoralidade, a corrupção, a mentira e vamos a uma missa. Nós vivemos a imoralidade, a corrupção, a mentira e vamos a um culto. Nós vivemos a desgraça e os flagelos desse mundo caído e simplesmente nós fazemos uma oração porque Deus é bom e Ele perdoa todos os nossos pecados. Não importa se nós estamos fazendo da igreja do Senhor uma prostituta, uma meretriz, não importa. O que importa é que nós tranquilizemos a nossa alma, mesmo que para isso seja necessário os fundamentos da ignorância. Mas o que importa é que nós tranquilizemos a nossa alma. Em síntese, a questão é: sua conduta na igreja diz muito sobre como você enxerga a igreja. Sua conduta na igreja, a forma como você vive a igreja, diz muito. Como você enxerga, como você concebe a igreja. É por isso que algumas exortações encontram corações mais contritos. Desculpa, pastor, eu não imaginei que eu estava pecando assim contra a igreja. Eu não imaginei. Enquanto outros simplesmente dizem: "Pô, pastor, é só isso? Precisa disso tudo, né? Precisa também de tanta dureza." Essa grande divergência de comportamento diz respeito à forma como nós vemos a igreja. O que a igreja é para você? Qual é a sua visão da igreja? Como você enxerga a igreja? Esse é o ponto. Nós estamos sendo expostos aqui a forma como Paulo concebe a igreja, a forma como Timóteo concebe a igreja, a forma como Timóteo ia levar os futuros líderes oficiais a conceber a igreja. Nós vemos como Deus concebe a igreja. Qual é a visão de Deus da igreja? Ora, se a visão de Deus da igreja é evidente para nós, é exposta para nós, é óbvio que nós devemos buscar experimentar essa visão, ter essa visão de Deus. De Deus. Daí, quando nós temos essa percepção, a ignorância não é mais uma desculpa. O eu não sabia não cola mais. Porque nós vemos o que é a igreja. E é interessante porque Paulo deixa muito claro, ele está falando da igreja de Éfeso aqui. A linguagem de Paulo aponta para igrejas locais. Não são igrejas no nível abstrato. Todas as igrejas da face da terra são igrejas locais, a representação da igreja universal e visível de Deus, igrejas locais, igrejas tangíveis. Porque é fácil viver santidade numa realidade abstrata. Não tem termômetro para isso.
Não tem mecanismo de medida para isso. Não tem instrumento de averiguação para isso. Agora, quando tem um irmão do seu lado a quem você precisará prestar contas, quando tem uma liderança a quem você precisará submeter, quando tem um corpo ao qual você deverá edificar, aí nós temos inúmeros mecanismos, aí nós percebemos o rigor da batalha, aí nós percebemos o sacrifício e as renúncias necessárias para viver aquilo por quem o próprio Filho de Deus deu a vida. A vida. Isso mesmo. Igrejas formadas por pecadores. Igrejas formadas por vasos frágeis. Nós vamos ver 3 pontos. A visão esperada dos oficiais, e esse é o maior. A visão de Deus, da igreja, e o depósito confiado à igreja. É aquilo que ela deve proteger. Existe uma visão esperada dos oficiais da igreja. Nós vemos isso no versículo 14 e parte do versículo 15. Eu já observei algumas vezes que a igreja é o retrato dos seus líderes. A igreja, ela absorverá a forma de conduta e de percepção dos seus oficiais, dos seus pastores. Por isso, inevitavelmente, a visão que a comunidade de crentes terá sobre a natureza da igreja dependerá profundamente da visão que os seus oficiais possuem da natureza da igreja. É por isso que a advertência de Tiago ali, não queira muitos de vós serem líderes, serem mestres, porque sobre vós virá maior juízo, porque outros seguirão você. Então, existe um aspecto de transferência, de visão, de perspectiva, até mesmo porque aqueles pastores, eles conduzirão o seu rebanho através de ensinos, de aconselhamentos, de exortação. Os versículos 13, 14 e 15 diz assim: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Então, vou fazer algumas observações iniciais aqui, depois nós vamos ver o texto especificamente. Essa afirmação aqui, ela remonta até aquilo que iniciou no capítulo 2, a partir do versículo 1, quando Paulo ele inicia a discussão sobre alguns comportamentos. A forma de conduta dos varões ali e das mulheres, a forma que o corpo estava se comportando aqui. E aqui Paulo, ele não exibe doutrina. Na verdade, ele justifica tudo aquilo que ele já disse e aquilo que ele ainda dirá. Ele está dizendo que é por causa disso que ele está exigindo todas estas coisas. É por causa dessa visão, é por causa dessa perspectiva. E é interessante porque a função dos oficiais é arar o terreno dos corações dos irmãos para que recebam essa semente. Porque se a igreja não tiver essa perspectiva acerca da igreja, dela mesma, se você não tiver esse entendimento do que é a igreja, isso significa dizer que essa semente não encontrará um terreno fértil, porque não vai brotar. O que é não brotar? O que são os parasitas que impedirão que essa semente brote? O que são? São as considerações negativas que você faz. Mas aí é muita radicalidade, nós temos que viver a nossa vida. Mas Deus quer que a gente seja feliz. O que o Senhor quer é que eu prospere. Então, independente de fazer escolhas para a igreja, eu posso fazer escolhas para os meus estudos, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, porque eu tenho plena convicção de que se eu me sinto feliz, o Senhor também está feliz, porque Ele quer o meu bem. É isso que Ele quer, o meu bem. A pior coisa é quando nós somos enganados por nós mesmos. Nós acreditamos realmente tais palavras. Daí então vem a visão, daí então vem a convicção. Eu não tenho sombra de dúvidas. Enquanto você não experimentar as primeiras consequências negativas das suas decisões e perceber-se disso, você terá paz. Não tenho dúvida disso. Você estará tranquilo. Sem sombra de dúvidas, você estará tranquilo.
Você achará que, no final das contas, você não terá que prestar contas com Deus. Você achará que, no final das contas, você não terá que prestar contas das suas obras, das suas escolhas, da forma como você tratou a igreja. Imagina que o maior tesouro colocado na face da terra passou por meio de você, à sua frente, diversas vezes, e simplesmente você desconsiderou. Simplesmente você não deu o devido valor. Simplesmente você desprezou. Aqui Paulo, ele coloca o fundamento. Por que tanta rigorosidade? Por que tanta força nos argumentos? Por que tantas exortações? O ponto de Paulo é claro, é claro. A igreja é apacentadora de almas. A igreja não cuida do seu corpo, a igreja cuida do destino eterno das suas almas. É devido ao fato de Paulo ver a igreja dessa forma que justifica todo o seu rigor, toda a vitalidade. Mas nós podemos ir um pouco mais além nas nossas considerações. Por que Paulo enviou Timóteo a Éfeso? Porque ele observou essa necessidade. Porque a igreja é uma instituição distinta e identificável. É por isso que existem igrejas que não são igrejas. E outras igrejas são de fato igrejas. Porque se não existisse, presta atenção nisso, se não existisse esse aspecto de identificação e distinção, não vai haver necessidade de Paulo enviar Timóteo. Eles estavam se sentindo igrejas, não estavam? Eles estavam achando que estavam cultuando o Senhor, não estavam? Estavam. Eles não viam problema nenhum nisso. Nós não vemos aqui nenhum pedido de socorro para Paulo. Nós não vemos aqui. Nós vemos na realidade que Timóteo vai enfrentar algo muito duro ao ponto da consideração dele ser desprezado pelas exortações, pela revitalização que ele precisa fazer ali. Mas, pela instrução do Espírito Santo, Paulo observou, e por isso nós temos esses padrões, que é aquele grupo de pessoas que professavam o Senhor Jesus Cristo não eram crentes, formando uma igreja. Era um rebanho disperso. Porque a igreja é uma instituição distinta e identificável. Isso quer dizer que existe um padrão definido de ser igreja e aquela comunidade destoou desse padrão. Por isso, ela não poderia ser mais considerada uma igreja segundo Deus. Aquela igreja, por outro lado, estava simplesmente seguindo o curso da visão dos seus líderes. Por isso que eles precisarão prestar contas com maior rigor. Os seus líderes estavam conduzindo aquele rebanho para a morte. E, infelizmente, essa é a dor do que acontece. Inúmeras pessoas que amam a Cristo, que amam ao Deus, saem domingo após domingo sem serem verdadeiramente alimentadas. Receberam palha. Não receberam o que nutre, não foram apontadas para Cristo, embora tenham os seus egos afagados, as suas emoções animadas, mas não foram apontadas para Cristo. E Paulo mostra isso. Paulo mostra que aquela igreja estava seguindo um curso errado porque tinha líderes falsos, tinham líderes corruptos, eram conduzidos por falsos mestres. E Paulo mostra o motivo de todo o rigor. É essa visão que ele coloca aqui na igreja. Quando ele diz, escrevo-te estas coisas. Estas coisas é toda a epístola. Esperando com desejo de ver-te logo, em breve. Nós não temos conhecimento se Paulo conseguiu chegar lá ou não. Versículo 15. Para que se eu tardar, e aqui é um ponto... o ponto de Paulo é que é muito provável que ele tarde.
É muito provável que ele demore. É muito provável que ele não consiga ver. O ponto de Paulo aqui é mostrar que os planos de Deus mudam os seus planos. E ele está condicionado aos planos de Deus. Ele tem um desejo, mas é muito provável que o rigor do ministério o faça não chegar até Timóteo, ou demorar até a chegada de Timóteo. E para que Timóteo não dependesse de Paulo para a instrução daquela igreja, Paulo aponta necessidades muito pontuais. E olha como é interessante. Uma das necessidades pontuais, vitais, essenciais, é a percepção da igreja a respeito dela mesma. Por que isso é importante? Porque isso é o combustível da mudança. É aquilo, é essa verdade, essa convicção, essa certeza na nossa mente, no nosso coração, que fará, por exemplo, com que a gente muitas vezes suporte pequenas dificuldades que nós temos com os irmãos. Olha, aquele irmão falou isso sobre mim, eu não gostei. Olha, houve esse mal-entendido. Aquele irmão pisou no meu calo, isso não foi... Olha, eu acho que isso foi muita injustiça. Olha, o pastor falou assim comigo, olhou dessa forma, ele não sabe de tudo. Por que nós suportamos isso? Porque nós sabemos o valor da igreja. Sabia que você aplica isso um pouquinho, por exemplo, no seu trabalho? Por que você suporta um colega de trabalho chato? Ou então por que o colega de trabalho lhe suporta se você é chato? Por que você suporta um chefe chato? Alguém que exige além da conta, alguém que pisa, que humilha, que massacra você, porque você sabe o valor do seu trabalho e você sabe que depende dele. Nós aplicamos isso em muitas coisas. Mas por causa dessa luta espiritual mesmo, nós temos uma dificuldade absurda de enxergar o valor, a dignidade, a natureza, a riqueza, a grandeza da igreja. E aí parece muito fácil, as primeiras dificuldades, trocarmos de igreja. Não irmos à igreja. Isso denuncia ainda mais a cegueira que nós temos de que é fácil encontrar uma igreja verdadeira em qualquer esquina. É fácil. Isso denuncia a forma como nós enxergamos a igreja. Para que se eu tardar, então, é subentendido aqui, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. E aqui nós precisamos observar alguns termos aqui que Paulo escolheu a dedo para escrever para Timóteo. Ele observa que existe um dever, uma forma de procedimento adequado. Como se deve proceder. Então, existe uma forma definida de procedimento dentro da igreja. Existe uma forma de conduta definida dentro da igreja. Esse é o padrão para o qual Paulo aponta, porque se assim não fosse, não fazia sentido, então. Esse dever aqui, ele já observou, ele usou essa palavra, por exemplo, para mostrar da necessidade do líder da igreja ser um tipo de pessoa específico. É necessário que o bispo seja irrepreensível. É o mesmo termo aqui, é aquele freio lá experimentado. Esse termo usado, traduzido aqui como dever, é o mesmo termo para necessário, apontando para um tipo de pessoa específica, para ser um oficial da igreja. E ele cita as qualidades, as características daquele tipo de pessoa. Então, Paulo está dizendo aqui que existe uma conduta indispensável, inegociável, obrigatória de se portar na igreja do Senhor. Existe. E se eu conheço o valor da igreja, a riqueza da igreja, o privilégio de fazer parte de uma igreja verdadeira, isso será perseguido por mim. Porque eu reconheço o tesouro que está em minhas mãos. Então, para que fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, de como se deve se comportar, e aqui é interessante, porque Paulo está falando para o aspecto coletivo de comportamento. Ele não está falando para o aspecto individual, para como você deve se comportar. A ideia de como o corpo, a comunidade, a igreja, esse coletivo que é a casa de Deus, deve se portar, como deve ser a conduta. Então, entenda aqui, aplicando, né? Isso quer dizer que assim como foi usado
um tipo específico de pessoa para mostrar a rigorosidade do que deve ser a liderança da igreja, da mesma forma existe um tipo específico de conduta na igreja. Ou seja, não é opcional. Existe uma forma de se portar. A reverência é uma dessas realidades, quando nós nos apercebemos o que significa estar diante da presença de Deus. Não é religiosidade. O culto não é um ansiolítico. Eu não venho aqui para ter paz, para que toda semana eu possa pecar. E então eu venho aqui para ter paz. Ai, os cânticos foram tão maravilhosos, sabe? A pregação foi tão animadora e eu tenho paz agora. E agora eu estou preparado para mais uma semana. Isso acontece. Isso acontece. Obviamente isso acontece. Mas isso é apenas o efeito colateral. Os reflexos de buscar engrandecer a Deus, de saber quem você é. Você não merece estar na presença de Deus. É óbvio que você não merece. O Senhor, ele perscruta corações, ele vê a negridão da sua alma. Ele vê os recônditos com os compartimentos mais obscuros do seu ser. Ele vê, ele está lá. Aqueles que você quer esconder. Aquelas perversidades que você tem vergonha até em pensar diante de si mesmo. Ele vê, ele está lá. Ele vê. Você não tem dignidade alguma para estar na presença de Deus. E é esse senso de inferioridade e grandeza que nos faz perceber o privilégio que nós temos de cultuar um Deus supremamente santo, sendo nós supremamente pecadores, sujos. Amanhã nós faremos inúmeras escolhas erradas, irmãos. Amanhã nós pecaremos mais e mais. Mas nesse instante, o Senhor recebe o nosso culto por meio de Cristo como instrumento maravilhoso de adoração. É esse senso, é essa certeza que nos faz buscar reverência. Ter um culto solene. Ter um culto não que afague egos, não que afague pessoas, não que apontem personalidades, mas que exiba Cristo em toda a sua grandeza, em toda a sua magnitude, porque nós sabemos quem nós somos. Esse é o papel da igreja. Foi esse depósito descrito no versículo 16 que foi confiado a nós. Isso tem que ser repetido, repetido e repetido. A nenhuma outra instituição foi confiada a nós, a igreja do Senhor. Nosso objetivo não é olhar para Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia do Folclore, Dia de não sei o quê. Não é isso, não é sei lá, não é isso. O nosso calendário, ele é fixado pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. É o dia do Senhor. Esse é o nosso calendário, é o dia do Senhor. É o dia de deleite. É onde dia pecadores, sujos, imorais encontram limpeza, purificação e graça diante do Deus supremo e benfeitor de todas as coisas. É isso que nós fazemos aqui. A igreja foi confiada isso. A igreja foi confiada o fato de que você pode descansar. Descansa. Você não precisa fazer nada para sua salvação. Pode descansar. Eu pequei, eu fui sujo. Descansa. Pode descansar. Mas eu desejo o mal. Descansa. Pode descansar. Ele já fez tudo por você. Deposita sobre ele os teus débitos. A tua conta. O teu fardo coloca sobre ele. Ele já levou. Só descansa. A igreja é um lugar de ser apacentado, acolhido, de ser tratado, cuidado. Nós chegamos aqui esmagados, irmãos. Nós chegamos aqui feridos. Nós chegamos aqui destroçados.
E a igreja é o lugar de consolo, de descanso, de paz. Não existe uma conduta opcional para a igreja. Isso tudo por causa do que a igreja é. Nós não inventamos a igreja. Nós vivemos aquilo que está descrito, do que nós somos, irmãos. E é olhando para isso que nós enfrentamos um mundo para zelar pela natureza e dignidade da igreja expressa pelo próprio Senhor da igreja. A igreja não é nossa. A igreja é a casa de Deus, é o que Paulo afirma. E essa é uma das expressões extremamente belas. A casa de Deus, remontando a linguagem do Antigo Testamento, aponta para o templo, que era um lugar de habitação, de presença especial, de manifestação especial de Deus. Esse senso de autonomia, de independência, inunda hoje as igrejas, no entendimento completamente incorreto, colocando o ajuntamento dos santos como algo opcional. Eu sou a igreja. Quantos na pandemia disseram isso, essa bobagem, essa besteira? Nós somos igrejas, eu sou igreja, você não é igreja. Você só é igreja quando você está reunida coletivamente com o povo, banhado pelo sangue de Cristo, adorando ao Senhor da igreja. Aí você é a igreja. Existe a necessidade do ajuntamento físico, como demonstração da unidade espiritual que nós temos em Cristo Jesus. A igreja é a casa de Deus. É nesse ajuntamento que o Senhor se revela de forma especial ao seu povo. De tal forma que o próprio ajuntamento em si, o simples ajuntamento, é um instrumento de graça. É justamente por causa da presença especial de Deus no ajuntamento do seu povo, identificado como casa de Deus, como a igreja, que existe uma forma de conduta, de comportamento, de procedimento. Nós estamos diante dele. Nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos reverentes a ele. Alguns não entendem porque nós pedimos para igrejas, para crianças saírem. Alguns não entendem porque nós pedimos para desligar os celulares. Uma coisa tão banal. Quem dirá então para tratar dos seus pecados? Quem dirá? Se a sua criança deve ser mais exaltada do que a própria palavra de Deus expressa. Porque você pode escolher ouvir uma criança chorando e não a palavra de Deus pregada. Isso é basilar para quem entende diante de quem nós estamos. É como se os céus se rasgassem diante de nós e o Senhor contemplasse a nossa adoração, porque Cristo é o centro do nosso culto. É isso que acontece aqui. É isso que acontece na igreja. Aquele que não pode contemplar o mal é adorado por pecadores. É isso. Isso é culto. Isso é adoração. Isso é igreja. E nós só fazemos isso por causa da ousadia que nós temos em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que nós nos humilhamos, rasgando as nossas vestes, vestindo panos de saco e colocando sobre as nossas cabeças cinza, por causa da vergonha de pecar contra aquele que nos ama, de uma forma que nós não conseguimos calcular o preço ao ponto de preparar para nós uma morada na eternidade de glória, quando nós merecíamos o inferno, a morte, a condenação. Quando Paulo diz para Timóteo, escrevo-te estas coisas para que fiques cientes, nós já vimos isso. É óbvio que Timóteo sabe dessas coisas. É óbvio que Timóteo entende essa base. Caso contrário, ele não aceitaria essa missão, mudando os seus planos, indo passar o resto da sua vida pastoreando aquela igreja em Éfeso. O ponto de Paulo aqui é recordar essas instruções, porque ele sabe que as suas convicções serão açoitadas. E isso acontece com todos os pastores, com todos os oficiais da igreja. As suas convicções são açoitadas.
Às vezes, algumas colunas rompem. Às vezes, algumas paredes racham. E aí nós negociamos aquilo que não deveríamos negociar. Ah, irmãos, às vezes me vem a lembrança de que eu negociei algumas vezes que eu não deveria negociar. E isso me causa uma dor absurda, porque eu sei das negociações que eu fiz quando não deveria negociar. E eu clamo a Deus para que ocorra outra oportunidade, para que eu seja fiel às convicções que Ele colocou em mim. Mas eu lembro todas as vezes que eu negociei o que não deveria negociar. Por causa do rigor da luta. Por causa da fragilidade da batalha. Das porradas. De ser machucados. E muitas vezes, olhar para o lado e ver-se sozinho. É maravilhoso isso que Paulo faz a Timóteo. Porque no ministério isso falta, irmãos. Quem fortalece as nossas convicções? Quem fortalece a lembrança do que é ser igreja? Quem fortalece? Maravilhoso isso que Paulo está fazendo para Timóteo. Então, Paulo está fortalecendo as convicções de Timóteo. Muito provavelmente apontando especificidades daquela situação pastoral. Olha, Timóteo, nessa igreja você precisará observar essa realidade. E ao mesmo tempo que ele faz isso, essas palavras acabam dando maior autoridade a Timóteo. Quando essa carta fosse lida por toda a igreja, que acabou sendo, para que a igreja pudesse perceber, pudesse entender o que o apóstolo Paulo estava ordenando para que Timóteo fizesse com aquela igreja. Observe novamente o contexto em que essa porção é inserida. Ela é inserida num capítulo que versa sobre os oficiais da igreja, sobre o perfil dos oficiais da igreja. E mesmo que esses versos eles formem uma unidade, né, isolada, é muito significativo que essa deve ser a visão dos oficiais da igreja. Entenda, ninguém dedica sua vida, e você precisa entender isso muito bem, para que você também zele por aqueles que doam a sua vida, por você. Ninguém dedica sua vida por aquilo que não enxerga tamanha grandeza, riqueza e magnitude. Ninguém. Aquilo pelo qual não vale a pena viver, não valerá a pena morrer. Se você é casado, eu acho que você doaria a sua vida pelo seu cônjuge. Se você tem filhos, eu tenho certeza que você doaria a sua vida pelos seus filhos. A igreja é maior do que o seu cônjuge. Na riqueza existe mais grandeza do que os seus filhos. Mas tantas vezes nós desprezamos a igreja. Quantas vezes você desprezou a igreja? Por causa dos seus pecados? Por causa do seu querer? Por causa das suas vaidades? Porque você não aguentou ser humilhado? Porque você não aguentou ser exortado? Quantas vezes? Isso quer dizer que não apenas é necessário que os oficiais da igreja tenham essa visão acerca da igreja. Na verdade, é vital para o ministério que eles exercerão. É vital. Eles não doarão a sua vida ao ministério se eles não enxergar a igreja com essa dignidade. Eles não suportarão. É por causa da percepção dessa grandeza que pastores olham para a igreja e veem a justificativa para o rigor da batalha. É justamente por ver a igreja com essa grandeza, com essa magnitude, com essa beleza, com a visão que o Senhor concedeu junto com a vocação, que eles veem as suas vidas se esvaindo por suas mãos e mesmo assim sentem plena e profunda satisfação do rigor da batalha.
É por causa disso que, mesmo constantemente cansados, isolados, muitas vezes esquecidos e anulados, eles dedicam as suas vidas para que outros sejam nutridos. Toda a igreja precisa ver em seus oficiais o brilho do desgaste pela eternidade para que os imitem. Agora, aqueles que não enxergam a igreja dessa forma e não vivem assim, não forjarão uma igreja assim. Essa visão é esperada dos oficiais. Qual é o motivo de ter essa visão requerida dos oficiais? O motivo é por causa da visão que Deus tem da própria igreja. Esses 2 pontos serão mais breves. Segundo, a visão de Deus. É o motivo. Qual é o motivo? A natureza da igreja. A visão de Deus é o motivo que fundamenta a exigência e a existência específica e especial, identificável, de proceder e viver a vida da igreja. É a natureza dela. Nós temos que forjar uma igreja santa porque ela exibe e prega a santidade. Não é como nós vemos a igreja, mas como Deus vê a igreja, como Deus concebe a igreja, como Deus entende o que significa o ajuntamento do seu povo. Olha que coisa maravilhosa, um ajuntamento de pessoas pecadoras, pessoas que muitas vezes vão sem o mínimo desejo cultuar ao Senhor, e ali o Senhor ver um instrumento de graça, de santificação, de exaltação. É nesse local que o Senhor se revela de forma especial, não o templo, não um local físico construído, mas onde um povo de Deus está reunido. Quando nós somamos o que nós vimos no ponto anterior, e nós observamos aqui um qualificativo, torna essa afirmação de ser casa de Deus ainda mais profunda. Porque, lembra, existem outras religiões que entendiam que os seus locais de adoração também era casa de um Deus, também era casa de uma deidade, também era casa de um ser supremo e poderoso. Então, se ficasse somente nessa casa de Deus, teria outros significados para outras religiões. Mas Paulo acrescenta um qualificativo aqui que mostra as implicações de adorar esse Deus. É o fato de que nós não adoramos um Deus que está morto. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então se atém a sentença aqui, a igreja do Deus vivo. Aqui Paulo destaca que a fé cristã, na fé cristã, a igreja ela é diferente de todas as demais religiões. O fato é que eles não estão adorando uma deidade morta, uma deidade que nada faz. E isso contrasta com aqueles cuja religiosidade o faz colocar suas vidas, suas esperanças em ídolos, em mortos. Isso coloca ainda mais ênfase no motivo de Paulo ao modelar qual deve ser o comportamento adequado daqueles que fazem parte da igreja. Por outro lado, dentro desse contexto, dessa carta, significa dizer que Deus não somente pode, mas ele disciplinará aqueles que estão corrompendo o seu local de habitação especial. Deus os punirá. Aqueles que estão corrompendo a sua casa, Deus não permitirá que eles fiquem impunes. É muito fácil nós percebermos hoje. Sinagogas de Satanás, manipulando o evangelho, moldando o evangelho. Certa vez eu fui para um encontro de um grupo pequeno, numa casa de uma pessoa que estava experimentando problemas com drogas, e isso trouxe consequência para o seu cônjuge, para o seu filho e para os seus parentes ali. E aquela pessoa tinha tentado tirar a sua vida, e um dos pastores da igreja foi até esse local, e naquele tempo eu já estava estudando de uma forma um pouco mais séria as Sagradas Escrituras,
Então eu estava naquela vibe de olhar para o que era ensinado com o pé atrás, para verificar se realmente aquilo que era dito condizia com a palavra de Deus. Então as palavras que eram ouvidas não eram ouvidas por mim com guardas baixas, né? Eu estava com a guarda armada porque eu sabia que naquele local que eu estava não ensinava o evangelho como deveria ser ensinado. Nós estávamos ali naquele culto ali, houveram alguns cânticos e de repente a mensagem. O pastor abriu num salmo, não recordo qual é o salmo, mas abriu do salmo. Eu até anotei na minha Bíblia. E em determinado momento, ele leu uma promessa descrita naquele salmo. E para que a promessa falasse diretamente àquela pessoa e à necessidade daquela pessoa, mesmo diante dos nossos olhos, ele mudou algumas palavras da Escritura, daquilo que estava impresso, revelado, fixado na Escritura. No momento em que ele leu aquilo sem nenhum pudor e começou a fazer as aplicações, eu me espantei. E eu fiquei tentando imaginar por que tamanho absurdo de uma pessoa que foi separada para conduzir o rebanho para a verdade e através da verdade. Nós vemos aí muitas igrejas, líderes e pastores que estão preocupados com você. E isso é a sua desgraça. Isso é a sua desgraça. Não estão preocupados com a glória de Deus. Não estão preocupados por defender a verdade e manter a verdade se custar as suas lágrimas, que assim seja. Se custar o seu cansaço, que assim seja. Se custar renúncia dos seus prazeres, que assim seja. Mas estão preocupados com você. Se você sente-se bem, se você sente-se feliz. Você gostou do culto? Gostei. Então, isso é o que importa. Isso é o que basta. Você gostou do culto. Isso é o que basta. O grande problema é que uma igreja como essa não conduz as suas ovelhas para o aprisco de Cristo. Uma igreja como essa, ela edifica um aprisco nesse mundo e simplesmente arraigado nesse mundo. O ponto de Paulo é que eles estão adorando, eles são a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e por isso eles prestarão contas com a corrupção que tem feito pela igreja. Deus é o Senhor da igreja. Você não veio aqui com suas pernas. É o Senhor que ajunta os seus. É o Senhor que ajunta um povo. É o Senhor que separa povos e ajunta para si, para chamar de seu. Deus conquista o nosso coração. Deus conquista a nossa mente. Ele toma a nossa mente. Ele toma o nosso coração. Ele conduz a nossa alma para Ele de tal forma que nele, na simplicidade da vida cristã, nós tenhamos plena satisfação e deleite, onde nós encontramos a realização da nossa existência. Will Smith, isso se chama felicidade. Lembra do filme? Quem não assistiu, assiste. Não somente isso, irmãos. Mesmo que isso já fosse o suficiente, Paulo prossegue, lembrando Timóteo, para que ele lembrasse os futuros oficiais e também aqueles crentes, qual é a natureza e a essência da igreja. Então, essas próximas 2 palavras, ou 3 palavras, essa próxima sentença, ela define qual é a natureza da igreja. E é uma das expressões mais pungentes, mais preciosas de toda a Sagrada Escritura acerca da igreja. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando Paulo identifica a igreja como coluna e baluarte da verdade, é uma maneira de Paulo dizer que Deus confiou à igreja a tarefa, a missão de promover e proteger o evangelho. É aqui onde nós encontramos a verdade. Observe que isso não está acontecendo
Paulo não está apontando simplesmente, unicamente para a igreja de Éfeso, como aquela igreja fosse a única que era a coluna e baluarte da verdade, mas o Senhor está mostrando que as suas embaixadas também são o seu forte de proteção e de proclamação da verdade revelada de Deus. Aqueles que Deus plantou com uma finalidade. Aqui a gente precisa fazer uma brevíssima aplicação. É justamente por isso que nós devemos considerar tão repugnante, tão demoníaco, tão imoral o fato de aceitar promoções particulares, o fato de aceitar pessoas que mesmo diante do mal, que mesmo diante do pecado, que mesmo diante da corrupção, consideram as suas vidas simplesmente palatáveis. Os discursos geralmente são assim: precisa disso tudo não, pastor. É normal, sabe? Na igreja existe problemas. Não existe igreja sem problemas. Não existe igreja sem dificuldades. Não existe igreja sem contendas. Na igreja nós vamos encontrar isso mesmo. É um pisando no calo do outro, é uma irmã que não sabe como se vestir, é criança, pastor. É criança. Criança é danada, criança grita. Não dá para a criança ficar parada 1 hora, 2 horas, só ouvindo, não, pastor. Também não precisamos ser tão radicais, não. Crianças precisam correr, crianças precisam gritar, crianças precisam fazer barulho. Pastor, esse tempo aí é muito retrógrado. Essa forma de vestir, essa forma de se portar, isso é do tempo dos nossos avós. Mudou, a realidade é outra. Temos que contextualizar. As contendas fazem parte da igreja, pastor. São pessoas diferentes, reunidas no mesmo lugar. E há descontentamentos ali, há desarmonias. É ridículo isso. Isso é podre, isso é nojento. Se nós encontramos líderes que têm esse tipo de perspectiva acerca da igreja, nós entendemos como será a igreja que eles pastoreiam. A igreja é santa, irmãos. A igreja é harmônica. É óbvio, a igreja tem pecadores, é óbvio. Mas não existem pecados que não são tratados. Não existem desarmonias que não são desconcertadas. A igreja não é o palco de exibição para os seus filhos, nem para o seu ego, nem para a sua vaidade. É óbvio. Na igreja nós encontramos a Cristo. Na igreja nós encontramos o centro educacional para o nosso casamento, para a nossa moral, para a nossa ética. Onde nós aprendemos a como forjar casamentos piedosos, como nutrir um lar piedoso, como criar filhos para a eternidade. É na igreja que nós encontramos isso. A igreja é o condutor da piedade, o averiguador da santificação. É a igreja. Esses discursos são imorais, são perversos. Essa não é a visão de Deus. É claro que nós podemos considerar que essa visão de Deus é extremamente elevada para nós, mas é isso que nós devemos almejar, irmãos. Nós olhamos para isso. Nós não nos contentamos com a nossa pecaminosidade. Pastor, vamos parar aqui porque nós somos pecadores mesmo. Tá bom, nós somos pecadores. Então vamos parar aqui porque, já que nós somos pecadores, nós não vamos parar de pecar, daqui a pouco nós pecaremos de novo, então pronto. Esse é o resultado desse tipo de pensamento. Nós maquiaremos a santificação, nós maquiaremos a piedade, nós maquiaremos o nosso zelo, a nossa espiritualidade. No final das contas, nós simplesmente maquiamos a nossa salvação. Um dia Satanás irá nos receber para, junto com ele, nós irmos para o lago de fogo e enxofre. Nós não veremos Deus. Nós não veremos Cristo. Imagine você. Você passou por diversos flagelos nessa vida.
Você experimentou as renúncias que esse mundo expõe para você? Você experimentou as humilhações que esse mundo expõe para você? Você experimentou os gritos da carne, das enfermidades, das doenças, a falta de auxílio médico? Você experimentou tudo, você experimentou tudo isso. E ainda experimentará a eternidade de morte, de miséria, de dor e sofrimento. A igreja é aquela que não pode permitir que os seus membros vão para o inferno na ignorância. Não pode. A igreja, ela é o sustentáculo da verdade. Observe os termos utilizados por Paulo aqui. Casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna aqui se refere a um pilar de sustentação estrutural mesmo. Quando essa coluna ela desmorona, aquilo que ela sustenta também desmorona. A razão da existência da igreja, de sustentar e elevar a verdade do evangelho, faz com que ela encontre nesse objetivo a sua satisfação. O desmantelamento dessa missão, quando essa não é a missão da igreja, equivale a deixar de cumprir a função de proclamadora. A igreja tem que ser a proclamadora dessa verdade. É claro que nós buscaremos meios pedagógicos, meios instrutivos, meios de acessar o coração. Isso cabe aos dons que Deus nos deu, à instrumentalidade que Deus nos deu de explicitar isso para as pessoas. E não se esconder, por exemplo, no fato da grosseria, da ignorância, da rigidez. O Senhor nos deu a instrumentalidade para encontrar o caminho do coração. Mas o coração é só Ele que abre. Você não abre o seu coração. O coração é Ele que abre. Nós podemos, assim como os autores sagrados, usar inúmeras figuras de linguagem, quase que imprimindo a mensagem, quase que mostrando Cristo, como Paulo diz às igrejas da Galácia, que ele escreve ali na Epístola aos Gálatas, é como se Cristo fosse pregado diante de vós, mostrando a ousadia, a intrepidez, a paixão com que Paulo pregou aquelas igrejas, aqueles crentes. E eles estavam tão rapidamente passando de um evangelho para outro que não é o verdadeiro evangelho. Nós podemos usar até os maiores recursos possíveis, mas você não abre o seu coração. É o Senhor que tem a chave do seu coração. Você não a tem. Você não a tem. Se você tivesse, você nunca abriria. Você não ama Deus porque você quer. Você não é povo de Deus porque você quer. Se você fosse povo de Deus porque você quer, você acha realmente que existiria alguém que não ia querer ser povo de Deus? Não é. Coluna e baluarte da verdade. Baluarte, esse termo é extremamente difícil, ele só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A ideia de que a igreja é um forte de proteção. Então pode ser entendido como uma protetora aqui. É a coluna e a protetora da verdade. Isso porque não é simplesmente a igreja que está sendo protegida, que está sendo defendida aqui. O ponto de Paulo é que ela tem uma função de guardar o depósito que ela recebeu, que foi confiado a ela, que é o Evangelho. E defender a reputação da igreja, defender a dignidade da igreja, o testemunho da igreja, significa defender aquilo que ela prega, aquilo que ela protege, o depósito que foi confiado a ela. E é importante lembrar que naquele tempo não existia prédios com colunas, com vigas, com essa estrutura que nós vemos hoje. Paulo está fazendo referência aqui ao coletivo dos santos. Cada membro da igreja é imbuído dessa responsabilidade protetora e proclamadora. Nós que somos pedras vivas, edificadas para sermos moradas do Senhor. Nós somos a família de Deus, nós somos esses.
Somos edificados, casa espiritual, como diz Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2. Essa é a forma como Deus concebe a igreja. Essa é a visão que nós devemos ter. A nossa visão não deve ser inferior a essa. Esse é o ideal de Deus. Por que isso? E aí o último ponto para nós finalizarmos. Porque Deus confiou um depósito à igreja. À igreja Deus confiou um depósito. Todo o rigor é sustentado pelo valor do depósito confiado à igreja. E qual é o depósito, irmãos? É uma mensagem. Uma mensagem o depósito. O depósito é uma mensagem. Paulo lembra a Timóteo dessa mensagem através do hino. Olha o versículo 16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. A revelação desse mistério é a confiança desse depósito. Aquele que foi, e ele dá 6 sentenças aqui, aquele que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse hino apresenta a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que a mensagem ela deve ser sustentada por um recipiente, por uma estrutura adequada. Seria como ter um copo sujo para guardar uma água limpa. Essa mensagem seria corrompida, essa água seria corrompida. Então, a ideia de que a igreja, por receber o depósito que recebeu, que é o evangelho, ela tem que sustentar, exibindo esse evangelho, exibindo essa mensagem que ela recebeu. Por isso, Deus a confiou ao que ele criou através da obra, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o seu próprio Filho. A proclamação dessa mensagem, da redenção, exige uma conduta adequada. Então, a igreja ela precisa exibir as evidências da vida que ela apresenta. O que é ter uma vida transformada pelo Evangelho? O que é ter uma família conduzida no lar cujo aroma testifica de Cristo? O que é ser? O que é ser um profissional, um empregado, um patrão, com a moral e ética completamente moldados pelo Evangelho? O que é o culto? Diante de quem nós estamos? Como nós entendemos isso? Ou seja, aqueles que receberam os efeitos dessa obra de redenção devem exibi-la. Por isso que mensagens ou palavras não são suficientes se não forem exibidas aqui, né? E Paulo aqui ele antecipa do que ele vai tratar do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Ele vai tratar justamente dos erros dos seus oponentes, dos erros dos seus falsos mestres, da corrupção que era feita. Quando diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos, como ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, a mensagem aqui é a mensagem de redenção. Em síntese, é a obra salvífica de Cristo, a história da salvação, humilhação, exaltação, o Evangelho do Senhor. E ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte fala da obra do Senhor na terra, a segunda parte mostra os resultados dessa obra. Olha aí. Primeira parte. Evidentemente, a ideia de que essa mensagem é conhecida. Essa mensagem ela é indiscutível. Ela é publicamente conhecida. O fato é de que Paulo está com esse termo aqui mostrando que não existe controvérsia sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ele revelou. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. É óbvio.
em tudo aquilo que eu falei a respeito da adoração, de nos achegarmos diante de Deus e por que nós nos achegamos, por meio de quem nós nos achegamos, qual é a obra que o Senhor realiza em meio a pecadores, como nós encontramos descanso em meio a uma vida de luta e de dor, como nós encontramos consolo em meio a opressores, como nós encontramos paz e santidade em meio a pecadores. Esse é o mistério da piedade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, que aqui é um sinônimo para evangelho. E aí, aqui é a primeira parte, é aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos. E a segunda parte, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós poderíamos fazer um sermão em cada sentença dessa, mas não é o propósito dessa série. Então, observe a centralidade da mensagem aqui. Quem experimentou tudo isso? Cristo. 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 Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da proclamação da salvação. Cristo é o centro da mensagem. É Cristo que deve ser exibido na igreja. Cristo deve ser a bandeira levantada. Cristo é o centro, é por meio dele que nós temos salvação. Não um Cristo apenas de palavra, mas um Cristo real, histórico, manifestado em carne, não um Cristo fictício, não um Cristo simbólico, não um Cristo fantasioso, não um Cristo da mitologia. Lembra lá do capítulo 1, do versículo 4, onde eles estavam se levando por discussões vãs, por analogias sem fins. Não é esse Cristo. É o Cristo real. Ou seja, os falsos mestres estão errados. E a igreja tem a responsabilidade de manter essa verdade intacta e proclamá-la. O ponto de Paulo é que essa mensagem, seus efeitos e evidências também devem ser exibidos pela igreja. Deus concedeu esse poder à igreja, à comunidade da fé, forjada sobre o sangue e a carne do Senhor Jesus Cristo. Para a gente fechar tudo, qual é a sua visão da igreja? Pastor, como eu observo a visão que eu tenho da igreja? O que você tem renunciado para viver a vida da igreja? O que você tem sacrificado para experimentar a comunidade da fé? O que você tem mortificado na sua carne para experimentar de fato a vida comum dos santos? Isso mostrará a visão que você tem da igreja. Essa visão moldará a sua conduta quando você busca viver a vida da igreja. Quantas desculpas para não viver a vida da igreja se elevam como grandes muralhas impossíveis de ser transpostas, mas por causa disso, mas é isso. Eu ia, mas aconteceu isso. Eu quis ir, mas aconteceu isso. Eu queria estar lá, mas aconteceu isso. Eu não consigo ter esse discipulado, não consigo fazer essa evangelização, eu não consigo ler essa Bíblia, eu não consigo participar da vida comum da igreja por causa disso, disso e disso. Existem realmente muralhas que podem ser elevadas ao ponto de ser impossível de ser transposto diante do valor, dignidade e grandeza do que é a igreja e da obra de Cristo? Você acha mesmo? É óbvio que não existe. O grande problema é que você aceita essas desculpas. Você já parou para pensar se você realmente quer ser pastoreado? Você deseja ser pastoreado? Você é uma ovelha? Por que você se considera uma ovelha? Quais são as evidências? Você tem um pastor? Quais são as evidências? Você faz parte de uma igreja? Quais são as evidências? Quais são? Você precisa dizer.
Você precisa trazer à mente. Porque se você não consegue, talvez você não seja o que você acha que é. Talvez você não faz parte quando você acha que faz. Lembra dos testemunhos de Paulo? Quantas provas ele deu abundantemente do amor dele pela igreja, por Cristo. Quantos? Quantos? Quantos você tem? Você tem quantos? Cadê as marcas? Mostre as marcas. Cadê as renúncias? Cadê as humilhações? Mostra. São testemunhos de adoração a Cristo isso, sabia? Adoração a Cristo. É justamente a visão que nós temos da igreja que nos faz receber as renúncias e sacrifícios como bênçãos e satisfações, não como perdas e privações. É por isso que as exortações são tão pesadas quando nós encontramos a igreja segundo os olhos de Deus. Nós entendemos o seu valor e dignidade e nós tememos tê-la retirada de nossas mãos e de nossas vidas. Porque nós sabemos que nós não conseguimos respirar mais em outro habitat, outra atmosfera. Nós não conseguimos. Nosso Deus e Pai, é muito difícil expressar a beleza da igreja do Senhor, meu Deus. O privilégio de fazer parte do povo do Senhor, meu Pai. Nós poderíamos refletir em todas as implicações aqui por horas e horas, e não seria suficiente. Vale cada sacrifício, Deus, cada renúncia, cada suor, cada lágrima, pela beleza da obra de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a ver que é por meio da igreja que as nossas vidas são transformadas, famílias edificadas, vícios deixados, restaurações em casamentos, filhos conduzidos. Ajuda-nos a perceber a riqueza que nós temos e a responsabilidade de não guardar esse tesouro egoisticamente, ó Deus, mas proclamá-lo, divulgá-lo, sempre protegendo, mas mostrar onde existe um tesouro pelo qual vale a pena entregar a sua vida. Ajuda-nos, por favor, Deus, que nós possamos entender o valor desse depósito que nos foi confiado, em nome de Jesus. Amém.